dia 18, não, 13 Dia 13 de junho. E eu, Ana Maria Braga, o Louro, o Tom Veiga, opa, o diretor Cacá, a Vivi, o Rogério de Oliveira, por sinal, parabéns, fez aniversário ontem. Ele e a mulher dele fazendo aniversário. É verdade, a Jussara também. Aí o Michael Keller, a Lúcia Soares, a nossa repórter, o Plínio Peloso, meu maquiador, o William Bonner, Fátima Bernardes, a Mariana, o Pedro, a Angélica, o Luciano Huck, o João Soares, a Xuxa, a Regina Duarte, o Tarcísio, a Glória, a Sandy, o Júnior, o Silvio Santos, Alexandre Garcia, o Tralha, a Glória Maria, a Hebe Camargo, Ana Paula Padrão, o Ronaldinho, a Cicarelli, o Galvão Bueno, o Rubinho, o Vesgo, o Silvio, o Faustão, o Robinho, o Capeta, a Adriane Galisteu, Siqueira, a Rosana, a Malício, o Lula, o Zé Dirceu, a Marta, quem você quiser. Rapaz! E até o Manuel Martins. Ah, não, esse não, esse não. Ó, você, seu marido, seu vizinho, isso mesmo. Você está assistindo agora, não está entendendo por que eu estou falando essa lista de nomes todos. É que todo mundo, sem nenhuma exceção, seus vizinhos, todo mundo peca. Ou não? Ah, bom, sim, sim. Já tinha até a frase, atire a primeira pedra, lembra? Não, não atirarei. Da passagem da Bíblia. E essa semana nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. E se desse para fazer assim uma tomografia da alma humana, eles estariam lá. Cada um de nós tem lá um pedaço estampado, né? Uns mais que os outros, né? Mas hoje em dia não se fala muito nos 7 pecados capitais. Eu não sei nem se você sabe de cor os 7 pecados capitais. Mas no tempo do colégio era um assunto importantíssimo. Nas aulas de catecismo, a gente tinha que nomear em ordem, assim, direitinho. Você sabe quais são, Lô? Eu não sei quais são os pecados. Começa com soberba. Soberba. Depois tem avareza. Avareza. Luxúria. Olha, luxúria. Ira. Ira. Gula. Essa eu tenho. Inveja. Inveja não tem. E preguiça. E esses 7 pecados, né? Que agora eu os sei, porque eu os relembrei para fazer essa matéria. Eles representam a soma total das fraquezas humanas. As professoras passavam na nossa época rapidamente pelos cabeludos e a gente era proibido assim de pedir explicações mais detalhadas, principalmente sobre a luxúria, né? Mas aqui no Mais Você, nós vamos de hoje até quinta-feira falar livremente sobre todos eles. E a Lucinha Soares foi lá para a gente entender melhor o que são. Você está dizendo que não tem nenhum? Ah, hoje nós vamos falar de um que pode ser o mais forte dos seus e você nem saiba, olha. Quer ver, ó? Só um aperitivo do 7. Mudou. Os pecados capitais estão à nossa volta nas situações cotidianas. Pense na pessoa que impõe humilhações e recorre, por exemplo, àquela famosa frase: você sabe com quem está falando? Não é um exemplo de soberba? A inveja quase paralisou a vida desta mulher, que procurou ajuda nos Neuróticos Anônimos. Por causa dessa inveja, dessa falta de controle da minha vida, eu fui acumulando raiva. E a ira, então? Ela destrói o bom senso e leva as pessoas a atos impensados. Eu não tinha, assim, panela inteira em casa, liquidificador, essas coisas assim, porque cada briga ia um pouco de eletrodoméstico. A gula e a luxúria têm algumas semelhanças. Ambos são comportamentos compulsivos e as pessoas vivem para um prazer muito momentâneo. Na verdade, todos esses pecados escravizam o pecador. A pessoa avarenta tem seu lado engraçado para quem não se relaciona com ela. Quer dizer, depende da situação. Ter um pai avarento para um adolescente é ruim. Mas ter um pai idoso avarento, que vai morrer logo, é bom. Não é? Tá deixando herança. Não é verdade? No dicionário, a preguiça é descrita como aversão ao trabalho, negligência, indolência. Pessoa preguiçosa é aquela que se desencarrega dos seus próprios projetos. Adão e Eva desafiaram a ordem divina e comeram o fruto proibido. Este foi o primeiro pecado cometido pelo homem. Mas os 7 pecados capitais só foram definidos muito tempo depois.
No século VI, o Papa Gregório Magno colocou no papel alguns pecados mais graves, que já eram citados pelos primeiros pensadores cristãos, que se dedicavam a estudar os males da alma. Eles estão num texto de São Paulo, numa das suas cartas, como aqueles princípios em que ferem a Deus, a você e ao irmão. E foram organizados no século III e IV por João Cassiano e Gregório Magno como aqueles pecados mãe de todos os pecados. Foram chamados de pecados capitais, porque capital vem do latim caput, que significa cabeça. São os pecados cabeça, na verdade, aqueles que abrem a porta para tantos outros pecados, desequilíbrio humano, né? São 7 os pecados capitais: inveja, soberba, também chamada de orgulho ou vaidade, ira, gula, luxúria, avareza e preguiça. Homicídio não aparece aí entre esses pecados? Matar é o pecado central do decálogo, da lei de Moisés, e, no entanto, não aparece. Você tem coisas próximas. Suponho que alguém bem irado seja capaz de matar. Mas, de fato, não aparece. Então, eles são apenas uma forma de mostrar como você pode fazer mal a você mesmo e aos outros. Eu imagino que a vingança também seja um pecado, né? E não está elencado aí, né? Eu não sei qual foi o critério para escolher esses e não outros, né? Talvez porque esses deles derivam uma série de outros, né? Mas eu não vejo a vingança derivar de nenhum, né? Eu acho que a vingança talvez seria o 8º pecado capital. Não existe uma pessoa 100% boa e nem uma 100% má. Todo mundo tem algum defeito, todo mundo tem algum pecado, mesmo que não queira admitir. Os 7 pecados capitais se confundem com fraquezas que estamos sujeitos a cometer um dia. Acho que é meio que natural do ser humano cometer os pecados, assim, por mais que não queira, comete. Quando a gente está falando de pecado, a gente está falando de excesso, né? Porque todos esses pecados, todos nós temos, né? Mas bem administrados e tal. Quando é em excesso, aí a gente coloca esse pecado como uma característica da pessoa, não é? Então, acho que a primeira característica, assim, dos pecados é que ele é sempre um comportamento excessivo, na intensidade e na frequência. E dos 7, qual seria o maior dos pecados? Eu sempre considero a soberba como o grande pecado. Você querer ser mais que os outros, mais que a natureza, num sentido de desprezo, e mais que Deus, num sentido idolátrico. A pessoa soberba exige do outro que o outro a trate na altura do valor que ela se atribui, né? Então, ela diminui o valor dos outros, ela se põe acima dos outros, ela enxerga o outro como uma extensão do seu desejo. A soberba nasceu com o homem. Ao roubar a maçã da árvore do conhecimento, Adão e Eva se acharam tão merecedores do fruto quanto Deus. Fora da Bíblia, a soberba se revela em situações cotidianas. Pense no trânsito de uma cidade grande e na arrogância do motorista que se acha dono da rua. Isso não é soberba? Ou da pessoa que impõe humilhações e recorre, por exemplo, àquela famosa frase: você sabe com quem está falando? Se eu tenho um outro soberbo se relacionando comigo, eu vou sempre achar que eu sou menos. Eu aprendo com você, minha mãe, que eu não valho nada. Eu aprendo com você, meu pai, que você é maravilhoso, que você é ótimo e que eu não consigo ser como você. Então, eu carrego na minha vida essa sensação enorme de que eu sou inútil, de que eu sou incapaz, que eu sou... eu costumo comentar assim, que eu não tenho o direito de ser. Vocês não me deram o habite, que assim, pode ser, pode viver, vai que você merece viver. Como vai, Adriano? Bem-vindo. Uma briga familiar, uma quase falência da empresa e, por fim, um sequestro de 7 dias fizeram o empresário Abílio Diniz reavaliar a vida dele, como disse numa conversa com a Ana no ano passado. Eu era uma pessoa muito mais, eu digo até arrogante e prepotente. Nós tivemos muito sucesso. E o sucesso embriaga. O sucesso te deixa meio
meio cego. Acima do bem e do mal, das outras pessoas, exatamente. Não é? Porque você perde o rumo da vida. Então, nós pregamos sempre isso, eu prego isso para as pessoas. A grandeza está na humildade. A pessoa ouvir muito mais e quando falar, procurar falar com mais sabedoria depois de ter ouvido muito. Ninguém sai de nenhum desses pecados sozinho. Ninguém sai? Ninguém sai. Ninguém vê a luz assim? Entra sozinho, mas não sai sozinho. Não sai. A pessoa, para sair de um pecado, vai precisar do suporte de outra pessoa. Num lugar onde se deveria aprender mais, hoje trava-se uma guerra. Nas salas de aula, as discussões entre alunos e professores são cada vez mais frequentes. Antigamente podíamos dizer que tínhamos professores arrogantes e soberbos. Hoje nós são verdadeiramente alunos arrogantes e soberbos, que acham que porque pagam são donos do professor. Não é porque ele é autoridade que tudo que ele fala é lei. Eu já vi muita discussão, assim, de aluno, assim, sair, já quase batendo no professor. Eu já vi o professor jogando giz na cabeça do aluno porque ele não parava de conversar. Uma criança, um jovem, que não foi capaz de aprender a tolerar uma crítica de um professor, porque o pai sai logo em defesa, ele também não vai ser capaz, no trabalho, de aceitar um tipo de qualquer, né, de sanção ou de pedido para melhora. Acaba se tornando uma pessoa frustrada profissionalmente. Esse é um dos perigos que existe. As pessoas que praticam os pecados capitais são as primeiras a pagar o preço desses pecados. E você? Hoje nós falamos só da soberba, né? E para completar esse papo, a Lucília, minha amiga, Lucília Diniz, irmã do Abílio, né? Topou vir aqui conversar com a gente. E aí nós temos a ajuda de um psiquiatra e psicólogo, Dr. Eduardo, que é supervisor-chefe do HC, Instituto de Psiquiatria. Do Instituto de Psiquiatria do HC, e que trabalha, inclusive, com pessoas que foram sequestradas pós-sequestro. Vou começar com você, porque a gente está tão... essa entrevista, até comentei com você, né? Quando a gente se encontrou, do teu irmão, foi tão importante, assim, a forma com que ele colocou esse aspecto e outros da vida dele, mas a gente pensou só esse. Para você, né? Você sentiu, por estar numa família, né? Que ele mesmo disse, não sou eu que estou dizendo, se sentia mais importante do que as outras pessoas. Você sentiu isso na sua vida? Isso te atrapalhou? Você que é uma pessoa tão simples, né? Que eu conheço bem. Eu acho que isso, de um lado, ajuda. Evidente que atrapalhou muito a mim e a todos que têm pessoas à sua volta difíceis de lidar. É muito mais difícil, porque toda vez que a gente vai abrir a boca, vai falar qualquer coisa... E era assim. Vai em cima. E era assim. É assim. É uma coisa que... Você vê, até as pessoas que trabalham e que o chefe não para de falar, é mais ou menos isso. Então, na minha família, sempre o padrão foi muito alto. Padrão de corpo, sarado, jogadores de polo. E não era só jogadores de polo, tem que ser o handicap 10, que é o melhor do mundo. Correr de automóvel, tem que ganhar. Vai fazer, tem que ganhar. O que eu fui fazer? Fui ser o pato feio, né? Porque só me sobrou isso. Quer dizer, você... Eu engordei. Você acha que você ter engordado, ter chegado aí, batido 100 quilos aí, eu acho que foi uma maneira também, não só de chamar atenção, até de repente falar, ninguém vai me enxergar aqui também desse jeito. Aí não adiantava, também não enxergava também desse jeito. Mas é muito mais difícil, Ana, você se livrar de qualquer coisa quando você está lidando à sua volta com pessoas que não deixam a gente falar. E é muito mais difícil para a gente conseguir virar a mesa e conseguir melhorar. Acho que vai precisar de muita análise, muita terapia. Você chegou a buscar ajuda na terapia para poder se colocar numa família tão difícil, porque você não tem só o Abílio de irmão, Não, tem meus pais, o Abílio é meu irmão, tem meus pais, meus outros irmãos. Meus irmãos é pro lado mais do esporte. Então, todos... o padrão era muito alto. Então, o que eu consegui perceber? Que, de repente, a gente pode conviver com uma pessoa arrogante, ou pode conviver com pessoas que não são iguais a nossa. Mas isso é a percepção deles. Então, vamos deixar eles da maneira que eles são. E vamos tentar vê-los como um ser humano. Porque senão, você sabe que até acho que foi o doutor Eduardo que me ensinou muito isso. Porque senão você vai lidar com Deus. Gente, com Deus não tem briga.
ganhou, pronto. A vitória é sua. Porque a pessoa se acha Deus, quer dizer... Quase aquele filme Crepúsculo dos Deuses, né? Então é uma coisa meio assim. Então eu acho que a maneira que a gente vê as pessoas... Eu aprendi a ver as pessoas da maneira correta. Ou como as pessoas se projetam, quando tem basicamente a soberba, assim, de achar que sabe tudo e que é melhor que todo mundo. É o que a Lucília está falando, né? O grande problema da pessoa que se coloca como que é soberba, ela impede que a outra exista. Então, se o que você fizer, seja bem, mal, ótimo, nunca vai ser tão bom quanto eu quero que você faça. Então, eu nunca vou permitir que você se sinta existindo. Parece que sempre você está em débito comigo. Sempre você tem uma promissória em aberto comigo. Quer dizer, a pessoa que convive com essa outra pessoa está sempre se sentindo devedora. Sempre se sentindo devedora e não consegue nunca pagar essa promissória. É uma promissória eterna. Eu usei o termo até na gravação, que é o termo do habite-se, né? Quando você constrói um prédio, a prefeitura vai lá e te dá um habite, quer dizer, você pode morar no prédio, o prédio pode ser morável. É a mesma coisa que acontece conosco. Nossos pais, as pessoas que convivem conosco mais velhas, quer dizer, elas tem nos pai dão... que é soberbo com o filho, é isso? Com o filho. E às vezes nem está percebendo isso. Nem está percebendo. Como é que é? Qual é o estereótipo, assim, do... Na verdade, isso é um estudo, Ana, que assim, é um estudo muito grande, de muito tempo atrás, que falava até em pais esquizofrenogênicos. São pais que transformam seus filhos em pessoas incapazes de saberem o que elas querem, o que elas pensam, o que elas desejam, através de um mecanismo chamado desconfirmação. Por exemplo, você me diz que meu paletó é marrom. Eu falo, não, meu paletó é verde. Hoje você pode me falar, não, você está louco, imagina como a menina falou na escola, os alunos até conseguem contrariar o professor. Mas por medo de mim, você é capaz de concordar. Porque no início, se eu falar que não, ele me bate, ele me pune. E aí quanto menor você for, e quanto menos força de personalidade você tiver, mais você se vê obrigada a aceitar a minha opinião. E aí você perde a sua, você nunca tem a sua. Se você vem falar, os amigos da escola, ou você tem uma ideia, eu queria viajar para, sei lá, Ubatuba. Aí vira o teu pai, essa ideia não pode ser tua, essa ideia... Como é que você foi ter essa ideia? Essa ideia certamente é daquela sua amiguinha. Ou seja, sempre eu tiro de você uma característica sua. A criança vai crescendo assim, nossa, eu não sou, né? Eu não faço, eu não quero. Isso fora questões corporais, que são difíceis de demonstrar, mas, por exemplo, aquela mãe que fala, vem meu filho, eu te amo, né? E o filho vem perto para abraçar, quando vem abraçar, ela dá aquela empurradinha. Sabe aquele abraço? Não é aquele abraço. Não é aquele abraço gostoso, terno, que você abraça a pessoa inteira. Ai, que faz você dá uma aquela falta segura. danada. Sabe? Eu acho ruim mesmo, eu também. Acha ruim, Belinha? Eu concordo. Bela, vem aqui. Eu não gostou dessa falta de abraço. Você viu? Vem, Bela, aqui. Ela percebeu também que esse abraço assim é muito ruim. Que é um sentimento que você expressou agora. Ele é muito agressivo, porque... E o outro fica... A criança, você sente, você é adulto, é capaz de perceber que eu estou te empurrando. Mas a criança às vezes não percebe. Tem um caso famoso da psiquiatria de uma mãe que vai visitar um filho psicótico internado no hospital. E ele vem, essa situação, ele vem abraçá-la, ela de braços abertos. Aí quando ele chega bem perto, ela dá aquele... Não chega a empurrar, segura. E ele volta, ele vem para trás. E ela fala, poxa, meu filho, você devia perder esse medo de abraçar sua mãe. Agora, por que essa mãe faz isso? Quer dizer, que às vezes a gente tem atitudes, você está dando exemplos, que eu acho que serve para todos nós, né? Por que, de repente, você não percebe isso? Bom, na verdade, a história é muito mais complicada, ela vem de um problema da própria mãe, né? A própria mãe tem essa necessidade de se impor, um desejo de ter o outro como objeto de satisfação de si mesma. Então, ela não percebe isso, mas ela mantém o seu filho, ela mantém as pessoas à sua volta como seus escravos, como dependentes dela. E isso é uma coisa que a gente vê, é muito comum, as pessoas não se dão conta, e são mães e pais que criam os filhos para si mesmos e não para a vida, né? É uma frase que eu vi uma vez que bate bem assim, que ser terapeuta e ser pai tem em comum o fato de saber se tornar dispensável.
E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, é muito difícil, né? Você saber ser dispensável. Uma hora eu não vou precisar mais de você como terapeuta, eu não vou precisar de você como pai ou mãe. Você é teu amigo, vou estar com você, mas não vou precisar. Tem mãe, tem pai que não consegue, por conta da soberba, imaginar que vou te dar alforria, vou te dar liberdade. Não, você vai ter que ficar inconscientemente submetido, submisso a mim para o resto da tua vida. E aí de várias formas, quer dizer, a financeira, né, pela própria criação, com características que dá insegurança a essa pessoa, quer dizer, que se quer morar fora, fala, você não vai ser capaz de lavar sua roupa, você não vai ser capaz de pagar o seu aluguel, você não vai ser capaz de... O financeiro é o mais cruel, porque é o mais concreto, né? O financeiro aparece muito no dia a dia. Agora, o psicológico que está por baixo diz assim, você não vai conseguir, você não vai, você não, você não. Simplesmente essa frase, você não. E no casamento, já que hoje é dia de Santo Antônio, está todo mundo... É verdade. Você está bem com o Santo Antônio, né? Eu tô ótimo. Está ótimo. Uma gracinha. E no casamento, quer dizer, como é que essas características se manifestam nessa relação, de um lado ou de outro? Com a mesma perversidade. Aliás, isso é uma comunicação perversa, chamada de uma comunicação perversa. A Lucília falou no trabalho, por exemplo, no casamento, aparece nessa relação de poder. Alguém, o soberbo, geralmente, ele exerce um poder sobre o outro, impedindo que o outro tenha sequer palavra para contestá-lo. Tudo que o outro vier a contestar é mentira, não é verdade, você não falou isso, você falou... São situações... Tem pessoas que... É só você reparar no dia a dia, é complicado, porque o soberbo é o mais difícil de notar isso. Vendo a matéria... mais difícil ele notar que ele precisa de psiquiatria, de repente. Porque ele precisa de ajuda, né? Precisa se olhar. Ele não reconhece, né? Mas ele reconhece. Você vendo a Abílio falar, é raro a pessoa falar, não, eu era arrogante, eu sou arrogante. Porque o arrogante até acha que ele não é arrogante. Eu tenho razão, não é que eu seja arrogante. Então, o que essa pessoa faz? No sentido até de ensinar, né? Não, mas eu preciso contar, eu preciso falar para ensinar. Para que as pessoas possam perceber que não é... É mais fácil conviver com a Abílio agora? Com certeza, ficou mais fácil. Fiz uma pergunta agora difícil para você. Mas você, para as 8 horas da manhã, só, minha querida Aninha, só. É fantástica. Ela vem do mar, agora essa moça... Ou pelo menos você ouve falar que é mais fácil conviver com a Abílio agora. Não, a Abílio, eu não acho que ele seja difícil mesmo, Ana, porque até eu tenho 20 anos menos do que ele. E ele fala isso, que ele foi uma pessoa arrogante, foi uma pessoa difícil. Eu acho que o que ele foi é isso, ele foi e é um professor, é uma pessoa que gosta de dirigir, gosta de comandar. Assim foi determinado para ele. Meu pai determinou isso também. Ó, você é que vai mandar na família. Então, eu entrei no casamento dele com as alianças, eu sou 20 anos menos. Então, Abílio é meu pai também. Assim, foi dado para ele a coisa de você vai mandar, você vai comandar. E, de repente, ele se acha também muito mandão ou soberbo. Ou responsável, pode também misturar. Mas eu acho que, na verdade, ele é uma pessoa extremamente poderosa e é difícil até a pessoa poderosa poder fazer carinho aqui na Belinha, fazer algumas coisas dos seres humanos, dos mortais. Você entendeu? Porque você vê que você também... Olha, está mostrando uma coisa interessante, que é isso. Ser poderoso não quer dizer ser soberbo. Tem pessoas extremamente poderosas que são carinhosas, que são atenciosas. Eu posso te ouvir, eu posso, em vez de falar, você está errada, eu posso falar, eu não entendi o que você falou. Eu acho que me explica melhor, né? me conta de outra forma, porque eu não estou entendendo. Será que se você olhasse por um outro lado? Será que olhasse por um outro lado? Assim, vamos analisar juntos, quer dizer, mas você não fala, eu sei, você não sabe nada. Eu não acho que seja assim, não é que não é assim. Tá. Você vem e me conta, a Lua é quadrada, uma bobagem qualquer, a Lua é quadrada. Fala, imagina, um absurdo, a Lua é redonda. Não, vamos para o outro lado. Será que a Lua é quadrada? Vamos ver junto, vamos... com um filho, vamos olhar, olha, não parece mais redonda, vamos ver juntos e não impor, porque pode ser verdade mesmo, como você mesma fala, a Lucília está falando. O irmão assumiu, ele era o preposto do pai, né? Ele estava no lugar do pai, tem um papel de pai. E é uma pessoa que sabe e que tem poder. Agora a questão é como passar isso. Vamos passar com carinho, com humildade, né? Que é o oposto da soberba. Isso que eu estou falando, eu não posso falar muito, porque como eu fui a racha do tacho e era como se fosse meu pai, então
comigo, o Abílio sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Então, essa coisa dele ser tão mandão, assim, na empresa, eu não consigo ver. Eu acho uma pessoa extremamente competente e dá para deixar duas pessoas ali. O empresário competente... E o irmão. E o irmão. O irmão que de vez em quando faz um carinho na Belinha. Olha, eu acho que a gente tem assim, hoje nós só falamos da soberba, né? Como tem outros pecados aí que a gente vai estar falando durante a semana, queria agradecer, doutor Eduardo, por ter vindo. Obrigado pelo lindo livro da sua mulher, a Cíntia. Obrigado. Agradeça por mim. Eu que agradeço. E obrigado mais uma vez. Vamos ver se a gente se vê mais, sem Com ser certeza. só assim no trabalho ou rapidamente, tá bom? Tá bom, Ana. Eu vou dar um intervalinho comercial e venho, porque hoje eu tenho aqui uma... Olha, tem uma comida aqui que não há soberba que resista. Eu tô nessa. Que é uma kafta. Mas uma kafta feita aí, é árabe, é comida árabe, mas facinho de fazer, que às vezes a gente acha que não é capaz, né, de fazer, que alguém botou isso na cabeça da gente. Mas não é verdade, ó. Essa é bico. Até lá ficar.